Programa Visão Espírita. Apoio Dínamo Imóveis e Port Glass. Prezados telespectadores, Visão Espírita, com muita alegria, retorna aos nossos lares, hoje abordando o tema Páscoa. Temos em nossos estúdios André Bordini, bem-vindo, André, e Edgar Tão, bem-vindo, Edgar. Muito obrigado. Esse programa, ele se dirige a todo um público e não só aos espíritas. Mas gostaríamos de iniciar esclarecendo que a Páscoa para nós espíritas não é um momento de celebração. Na verdade, é um dia como outro qualquer. Lembramos que a Páscoa é uma data celebrada pelos judeus em função do êxodo ocorrido lá na antiguidade, na saída deles do Egito. E também uma festividade que agradecia o início da primavera e, consequentemente, uma nova fase da vida. André, para o espírita, o que é a Páscoa? A Páscoa, do ponto de vista da doutrina espírita, é considerada uma data importante, né, para a teologia das religiões cristãs tradicionais, como você mesmo colocou, né? Há uma tradição judaica, uma tradição católica que incorporou estruturas simbólicas do judaísmo. Porém, na doutrina espírita, como sendo o cristianismo redivivo, através do seu conteúdo ético, quando Kardec formulou a dimensão religiosa da doutrina, que está exarada no Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro do Pentateuco kardeciano, ele tomou cuidado de selecionar apenas os conteúdos éticos da moral cristã. Então, para nós, questões simbólicas, ritualísticas, que nas religiões tradicionais também são chamadas de litúrgicas e que têm sua importância dentro de estruturas litúrgicas tradicionais nessas religiões, para a doutrina espírita, que se pretende ser libertadora dos rituais, dos cultos exteriores, etc., não tem um significado maior. Embora não nos caiba a crítica de qualquer natureza em relação a isso, mas apenas uma opção dentro das nossas fileiras de destacar apenas o conteúdo ético que nos levará às transformações necessárias dentro de nós e no corpo social. Porém, é preciso ressaltar que este simbolismo próprio das religiões cristãs tradicionais, ele é muito bonito. Por quê? Porque ele vai chamar atenção para um aspecto que é fundamental dentro da teoria espírita, que é um dos seus pilares, que é a imortalidade da alma. Então, no momento em que Jesus reaparece depois da morte física, tangível, através de uma estrutura materializada, por sua própria vontade, mostrando, né, de forma absolutamente perceptível que é possível a comunicação da dimensão do mundo dos mortos com o mundo material, que a imortalidade da alma é realmente uma realidade para todos nós. Certamente, embora nós não tenhamos esse ritual, essa liturgia, essa tradição, porque ela contraria uma proposta nova da doutrina espírita, não deixa de ser bonita e bastante interessante por parte das religiões tradicionais e importante, inclusive, para nós dentro dos nossos conceitos teóricos. O André aborda, Edgar, a questão, segundo o olhar espírita, nessa celebração. E tem um momento que nos chama muita atenção, cunhado por outras religiões, que seria o sábado de Aleluia, onde se malha o Judas. Sim, é né? verdade. Para a doutrina espírita, né,
ali está uma oportunidade de outra interpretação, Sem dúvida. de outra leitura. Sem dúvida. Você poderia abordar essa questão para a gente? Eu creio que a malhação do Judas é um fenômeno da catarse humana diante de um processo de vingança que culminou, evidentemente, na crucificação de Jesus. Vejamos que no sábado de Aleluia, quando ainda algumas expressões de realização nessa área de malhar o Judas, ou ainda outros eventuais personagens importantes para essas regiões, nada mais vemos ali senão a expressão da vingança que todos carregamos em nós mesmos. Entender, entretanto, que Judas foi um personagem evidentemente importante, escolhido a dedo por Jesus, e que trafega ele próprio também, no seu aperfeiçoamento, na elaboração de um espírito também em remissão dos seus próprios erros, assim como todos nós, se configura evidentemente na proposta de Cristo de ser, antes de tudo, um libertador de consciências através da sua extraordinária capacidade de lecionar, de ensinar, demonstrando e vivendo através da exemplificação plena de todas as suas atitudes e propostas. Lembremos que os 12 do colegiado íntimo de Jesus, antes de tudo, representam-nos como humanidade. Os 12 nada mais são do que uma representação coletiva nos dias atuais. Ali nós vemos disputas, frivolidades, equívocos, traições, coisas que o ser humano hoje, evidentemente, experimenta. E, portanto, a malhação de Judas ou quaisquer outras expressões de natureza violenta e agressiva acabam exigindo de nós reflexões bastante profundas para que não sigamos naturalmente dentro de demonstrações da inferioridade humana nesse sentido, evidentemente. Muito bom. Lembramos os nossos amigos e amigas que é possível e importante participar do Visão Espírita através de encaminhamento de perguntas. E para isso vão alguns endereços: o facebook.com/Visão Espírita TV, o site do programa www.visãoespiritarp.com.br, o site da USE www.userp.org.br e o site do SEAC www.seacrp.com.br. Nesse sentido, André, nós temos uma pergunta encaminhada por um telespectador. E é a seguinte: nos dias de hoje, com os novos hábitos e costumes, as pessoas estão se afastando das religiões e, por consequência, da comemoração dos eventos religiosos. Você poderia colocar a razão, o motivo para isso? Bom, para começar, o dado da pergunta não corresponde à realidade, né? Então não dá para se afirmar que as pessoas estão se afastando das religiões. Pelo contrário, talvez estejamos vivendo uma época em que a religião, dentro do contexto do mundo moderno, nunca teve tanto apreço por parte das pessoas. Os centros espíritas estão lotados, as igrejas evangélicas estão construindo templos cada vez mais gigantescos para abrigar a multidão de pessoas, né, que acorrem até lá. O islamismo no mundo inteiro nunca teve um crescimento tão acelerado e agigantado quanto antes. Então, a pergunta parte de uma premissa falsa, ok? Perfeito. Então, as pessoas estão muito se aproximando das religiões. E isso é um fenômeno que eu não sei necessariamente se é bom. Porque no momento em que a religião se torna, por exemplo, um elemento de fanatismo, né, ou de estímulo ao preconceito, à intolerância, etc., isso, ao invés de ajudar, pode atrapalhar bem, né? A segunda parte eu não lembro mais. Como é que é? Ela disse e por consequência das comemorações de eventos religiosos. Na verdade, comemorar eventos religiosos não é importante. O importante é ter vergonha na cara, né? O jeito de ser decente, ser bom, generoso, não fazer mal para ninguém. Não adianta ficar lá comemorando.
Isso aí não adianta, isso é papagaiada, entendeu? O importante é que o ser humano se torne um ser humano bom, justo, generoso, que faça o bem, que viva o bem, que se sinta bem também, né? Pleno, em paz, né? Isso é importante, porque cada um dá o que tem, e se o sujeito não tem, não há o que dar. Então, assim, se a religião não leva a isso, se a religião não leva a esse bem-estar espiritual, a uma busca incessante dessa plenitude, ela não tem sentido nenhum. Ela é apenas um elemento histórico, ritualístico, importante no processo civilizatório, como um todo simbólico, estético, no campo das artes, né, os templos, etc. Mas assim, na proposta do Cristo, em que ele diz para a mulher samaritana no poço de Jacó, né, que um dia chegaríamos ao ponto de adorar a Deus em espírito e verdade, e não mais aqui, acolá, desse jeito ou daquele. A doutrina tem tentado, na medida do possível, realizar esse propósito, né, que é a busca de uma espiritualidade mais quintessente, mais sublime, mais ligada às transformações realmente éticas e desvinculada dessas necessidades ritualísticas, né? Então, essa é a nossa proposta. O que não quer dizer que as pessoas não possam, né, comemorar o que elas quiserem, da maneira como elas quiserem. Mas se isso não tiver um conteúdo moral, se isso não mudar nada nelas e no mundo, e não adianta nada. É bobagem. Você gostaria de complementar, Edgar, fazer algum comentário? Eu quero ressaltar a aferição de valores que Jesus nos traz. Quando ele diz, para que buscássemos em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça e tudo mais nos será acrescentado, Jesus naturalmente deixa claro a prioridade das nossas existências. Vejamos então que buscar esse conteúdo moral, a vivência do Evangelho, na realização das nossas mais comezinhas e menores atividades, é de fato engajar em nós mesmos a assimilação da proposta cristã, que antes de tudo é promover o homem ao aprimoramento, ao crescimento sentimental, psicológico, afetivo e assim por diante. Jesus é o grande aferidor das prioridades existenciais que nós temos conhecimento. O Edgar toca uma questão, né, do buscar e acharás, né? Mas nós entendemos que, apesar da doutrina espírita não estar comprometida nem afeita com celebrações, com rituais, ele abre uma perspectiva de reflexão, de possibilidade da gente parar um pouco, né, nessa dinâmica, nessa vida louca e fazer determinado tipo de reflexão. Algumas religiões abrem essa perspectiva, outras não. Na doutrina espírita, um grande momento para a reflexão nossa, dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, seria, André, o momento da oração, o momento da prece. Nós não precisaríamos parar numa data importante para se propor a isto. Você concorda? Na verdade, assim, em primeiro lugar, nós precisamos tomar muito cuidado para não achar que só a doutrina propõe reflexão, né? Então, assim, a diferença é que algumas religiões usam o símbolo para refletir. E a gente tenta pular essa parte do símbolo e ir direto, né, no texto. Então, há pensadores dentro da Igreja Católica, por exemplo, geniais, inclusive importantes para a construção da filosofia moderna, né? Se a gente pega Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, inclusive são espíritos que colaboraram com Allan Kardec na codificação. Então, a Igreja Católica tem, há igrejas protestantes com gente muito inteligente promovendo reflexões. A mudança é a mudança de paradigmas, né? Não há assim, a gente é melhor, o outro é pior, não, são propostas diferentes. Em relação à busca e achará, tal, quando ele falou, não é do busca e achará, é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Isso é uma parte do Evangelho. O busca e achará é outra parte do Evangelho. Mas uma está ligada à outra, porque se a gente, né, busca
o reino de Deus e a sua justiça, a gente se espiritualiza, porque o reino de Deus é tudo e há essa integração entre matérias. Aliás, essa divisão cartesiana também, né? A matéria, o espírito, isso já está superado, quer dizer, não adianta eu querer viver de espiritualidade se eu tenho que comer, beber, escovar o dente, minha unha encrava. Quer dizer, enquanto a gente está espírito encarnado, na verdade não é assim, a matéria e o espírito, é tudo uma coisa só. Né? Não há o homem e o homem é mundo, porque o mundo só é perceptível para o homem porque ele existe. Né? Se ele não existisse, não existiria mundo. Bom, em relação à prece, não é o momento da reflexão. A prece é o momento do êxtase. É o momento da integração de pura sensação do homem com a espiritualidade, do sentimento. O momento da reflexão não é o da prece, o momento da reflexão é o do estudo. Né? Quando a gente estuda, a gente promove a reflexão. O momento da prece, a gente tem que abrir mão da razão, da reflexão e procurar um sentimento de paz interior, que em geral a reflexão não dá, porque a reflexão nos angustia. Sim. Olha que interessante, né? Quando a gente estuda e reflete, aumenta a nossa angústia, porque como nós não temos acesso a um conhecimento pleno das coisas, quanto mais a gente estuda e mais reflete, mais inquieto a gente fica. Aí a gente precisa da prece para dar uma pausa na reflexão e falar, bom, já que eu não entendo tudo mesmo, deixa eu, né, parar aqui um pouquinho, aquietar, e os espíritos vão dizer que é nesse momento da prece em que a gente abre mão dessa inquietação intelectual da reflexão, é que os bons espíritos encontram espaço para um outro fenômeno, aí sim ligado à prece, que é a inspiração. E que se a gente ficar pensando muito, eles não conseguem nos inspirar. Então a gente precisa parar de pensar, por isso que o budismo, né, fala, a meditação, olha, tem que parar de pensar, não pensar em nada. Né? O Fernando Pessoa também diz, né? Não há metafísica maior do que não pensar em nada. Então você aquieta ali e tal. E naquele momento em que você aquieta, né, os anseios intelectuais, as coisas, né, são inspirados, os pensamentos superiores, né, são nos trazidos pelos espíritos. Bom. Dentro dessa construção de raciocínio do André, Edgar, Sim. Esse momento da prece, da reflexão nos angustia, né? Tá claro. Mas a questão prática vem como colocar em ação, né? Vem como um grande convite, se não quase uma imposição por parte da doutrina, né? É através da prática que você vai submeter a uma transformação. Sem dúvida. No aspecto ético e moral, a Páscoa para a gente assume que significado? Trazendo a ideia proposta pelo André, a angústia como instrumento gerador, reflexivo, né? Porque a angústia de fato busca uma resposta, ela nos impulsiona a busca, ao encontro, não é? E nos sujeita, nos submete ao desconhecido, não é? Àquilo que nós não dominamos. Daí essas impressões íntimas, muitas vezes inquietantes e perturbadoras, que todos nós evidentemente carregamos. O simbolismo da Páscoa, evidentemente, vem nos trazer a ideia, antes de tudo, da redenção e da libertação de nós mesmos perante as grandes demandas e desafios que o ser humano apresenta. Se nós imaginarmos que a Páscoa essencialmente é um tráfego de passagem, tal qual as suas origens, inclusive históricas, nós podemos simbolizar também que cada vez que nós conquistamos determinadas demandas espirituais ou determinadas ascensões morais, no sentido da prática que nos estimula e nos provoca a realizações cada vez mais superiores, nós estamos experimentando a Páscoa no nosso cotidiano vivencial. A passagem daquele homem velho que Paulo se referia a um homem novo, consubstanciado em novas propostas, em novos desafios, em novas integrações perante ele próprio e os seus, aquela imensa comunidade que ele naturalmente se vê integrado e impelido a interagir
através do atrito da relação e tantas outras manifestações relacionais. A Páscoa, antes de tudo, nos remonta a uma instrumentação libertadora, eu creio, não é? E em função disso mesmo, nós podemos ter essas passagens cotidianas, regulares e diria, inclusive, quando interessados, permanentes. Por que não? Não é, André? Regulares, né? Regulares. Leon Denis nos coloca numa obra muito interessante a questão do sofrimento e da dor, né? E você aborda a questão da angústia, que também pode se traduzir em sofrimento e dor, né? André, como podemos nos preparar para esse enfrentamento? A doutrina espírita nos coloca isso de forma muito clara. Olha, na verdade, se preparar para a dor é muito complicado, né? Eu diria que dificilmente nós vamos encontrar alguém que está preparado para a dor porque ninguém quer sofrer. E o sofrimento, ele é da natureza deste mundo, mas a natureza deste mundo está em sintonia com o nosso grau de evolução espiritual, que ainda é muito elementar, né? Então, na verdade, não há uma necessidade do sofrimento. Pelo menos do ponto de vista teórico, qualquer um de nós poderia evoluir sem sofrer. O problema é que nós somos livres. E no exercício da nossa liberdade, a gente faz escolhas infelizes. E essas escolhas infelizes acabam gerando processos de dor e sofrimento ao longo das nossas encarnações. Por isso que o Cristo vai dizer, não é o sacrifício que eu quero, mas eu quero a misericórdia. Né? Então, essa valorização da dor, etc., isso vem da nossa tradição judaico-cristã, né, ocidental. O judeu, ele é considerado, ele se considera, interessante, eu não me lembro o nome, tem um autor alemão que escreveu um livro interessante, A História do Antissemitismo. Eu não me lembro, já li há muitos anos. E lá, uma das ideias que me marcou foi a seguinte, eles se consideram, os judeus se consideram o povo escolhido por Deus. E aí há uma incoerência, quando a gente vê a história do povo judeu, é um povo sofridíssimo, desgraçadíssimo. E aí vem assim, mas que história é essa? Quer dizer, Deus escolhe, né, e trata na chibata. E é justamente aí que se construiu toda uma teologia, que é a seguinte. Deus sacrifica o povo judeu porque considera que eles são os únicos fortes o suficiente para suportar aquilo. Olha que interessante. Então, sentir dor e sofrer passa a ser, por essa linha de raciocínio, assim, um mérito, né? Olha, você é igual na academia, né? Você só levanta esse pezinho, eu levanto esse pesão. Sim, sim. Então, eu sou muito mais forte, poderoso e, né, bacana que você. Isso é uma visão um tanto infantil, né? Por quê? Porque, na verdade, ninguém quer sofrer, né? A gente está nesse mundo que tem um monte de coisa boa, uma maravilha, né? A gente não consegue, a gente não tem competência, em geral, para explorar tudo que esse mundo pode oferecer de alegria, de felicidade, de prazer, de facilidades. Facilidades. Principalmente nesse momento da nossa vida, nós temos muita facilidade. O sujeito tem um câncer, tem morfina o dia inteiro para passar esses dias. Estava conversando com um sujeito, amigo meu, que está com câncer em estado terminal. E ele está na base da morfina. A morfina tira a dor e dá a sensação de bem-estar. É um câncer que está destruindo a sua roupagem física sem dor. Isso é uma maravilha. Né? A gente abre uma torneira hoje e a água sai limpa, dá para beber da torneira. Antigamente a bisavó tinha que pegar 200 metros, um latão na cabeça. Não é isso? Luz, né? Sim. A gente tem luz. A gente não se apercebe das maravilhas que o mundo oferece. Então, ninguém está preparado para sofrer. No entanto, o melhor antídoto para que a gente não permita que a dor nos destrua é a serenidade. Aliás, o professor Herculano Pires tem um livro importante chamado O Ser e a Serenidade, em que ele trabalha esse conceito a partir
da obra do Heidegger chamada Serenidade. O Heidegger tem uma obra da maturidade, do fim da vida dele, chamada Serenidade. O Herculano Pires escreveu o ser e a serenidade, a partir desses conceitos. Bom, o que seria a serenidade? Eu vou usar uma frase do Ariano Suassuna, que morreu esses dias, eu não conhecia, a frase virou um clichê e eu adorei, que ele diz assim: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. O que é ser um realista esperançoso? É obter a serenidade, é entender que o mundo é como é, que as coisas são como são, que nós temos um limite em relação àquilo que podemos mudar no mundo e transformar, aceitar essa realidade, fazer o bem que nos for possível, não criar grandes expectativas, fazer o melhor, esperar o pior, aceitar o que vier, como diz um ditado budista. Isso é a serenidade. E aí, quando o sofrimento vem, a gente sofre, chora, se entristece, se abate, mas não deixa a peteca cair. Porque sabe que é assim que daqui a pouco a gente vai estar, né, em outra realidade, as coisas vão passar. E se não passarem, a gente vai desencarnar e entender por que sofreu e pegar um corpo novinho em folha e começar tudo de novo, sem lembrar dessa desgraceira toda. E aí resolveu também o problema. Então, a doutrina é boa porque está tudo certo. Isso é a serenidade. Ok? Essa grande contribuição da obra espírita, né? Ela nos traz esse esclarecimento na busca pela serenidade. E a esperança, porque a palavra que estaria mais diretamente ligada à celebração cristã da Páscoa, lembrando sempre, deixando claro aqui, que não faz parte de nenhuma liturgia dentro da doutrina espírita, que nós nos propusemos a viver uma religião sem rituais, sem dogmas, etc., é a esperança. Então, para as religiões cristãs tradicionais, o que significa a Páscoa? A esperança, né? A morte é tudo de mais terrível que o ser humano, né, teme, né? Aquela coisa, né? No momento em que se propõe a imortalidade da alma, que para eles é a ressurreição, etc., o que se semeia no coração humano? A esperança. A esperança. Que também não é propriamente só do cristianismo, né? Os gregos têm lá a caixa de Pandora, né? Sim. Que abre, a última coisinha que fica, que o homem prende, o que é? A esperança. Então, assim, a esperança, ela está presente no coração, na experiência do homem, porque ela é a presença de Deus na nossa consciência. Esse desejo de ir para frente. O Viktor Frankl, que é um sobrevivente do Holocausto, escreveu um livro chamado O Sentido da Vida. E aí uma repórter, eu acho isso fantástico, sabe? Uma repórter, ele já mais velho e tal, falou assim: professor Vitor, qual é o sentido da vida? Ele disse assim: para frente, ponto. Falou mais nada. E é isso. Sentido não é direção? Qual é o sentido da vida? Vai. Para frente, não é assim, nem de lado, nem para baixo, nem é para frente. Então, o que nos move nesse projeto, né? Para frente, para frente, jeto, jactar-se, lançar-se. O que nos faz nos lançar para frente? A esperança para frente. E o Cristo é o grande mestre dessa esperança para todos nós. Considerando que de fato a esperança deve ou deveria ser, né, a grande mensagem da Páscoa, e a busca do sentido da vida, eu creio também que ser fundamental. Recentemente, uma pesquisa americana apontou que 56% dos americanos não sabem qual o sentido da vida, ou ficam procurando qual o significado da existência, não é? Eu creio que talvez, encontrando em Jesus o grande modelo a ser seguido, o grande guia nos nortear as condutas da ação, sobretudo ele sendo o herói do sepulcro vazio, considerando a mensagem pascal, e o grande significado da esperança que ele traz a cada um de nós, tê-lo em nossas realizações como guia norteador, de fato é a grande necessidade hoje em dia. Com essa mensagem encerramos mais uma Visão Espírita, aguardando a todos na próxima semana. Até logo.
Programa Visão Espírita. Apoio Dínamo Imóveis e Portglass.